Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar justamente respondendo, né, a pergunta que um colega fez no e-mail do canal, justamente sobre interpretação de tolerância de ajuste, né? Especificamente a tolerância 55K6, né? Onde o colega justamente estava com dúvida por se tratar de uma tolerância, né, que envolve afastamentos positivos, né? 55K6 que traz justamente o mais 21 e mais 2, né, como afastamentos indicados, né, segundo a norma referente à tolerância de ajuste. Né. Então, o primeiro ponto é que o mais 21 e o mais 2 que aparece na tabela representa justamente valores milesimais. Né. Então, a primeira coisa é traduzir esses valores, né, que na verdade representa mais 0,021 e mais 0,002, né? Ou seja, 21 milésimos e 2 milésimos. Né? A tabela aparece dessa forma justamente por causa da diagramação, mas vem a indicação na mesma, informando que os valores são milesimais. Né? Então, esse aí é o primeiro passo, né? Ou seja, fazer essa indicação. Bom, levando em consideração que 55 é o valor nominal, né, a gente vai ter justamente esses dois afastamentos, né, mais 21 milésimos, mais 2 milésimos. Lembrando que o K6, nesse caso específico, observando a letra, né, por ser minúscula, indica que esse elemento ele se referencia como um eixo. Né? Então, nesse caso aí, é um eixo. Então, entra aqui como um eixo. Né? E aí vem um outro ponto. Né? Quando o elemento aparece afastamentos positivos, né, significa que ele vai ficar maior do que o valor nominal. Né? Ou seja, se você fabricar essa peça ou for analisar essa peça, você vai ver que ela será maior do que 55 milímetros. Ou seja, se você fabricar essa peça com 55 milímetros, né, ela vai ficar errada. Né? Ela tem uma faixa específica que é justamente o que a gente vai ver agora. Né? Então, nesse caso aqui, normalmente esse tipo de montagem, né, com o eixo com afastamentos positivos, né, como o caso do K6, indica que normalmente, né, montagem de elementos com interferência. Né? Bom, voltando aqui para a interpretação. Né? O primeiro ponto, né, é identificar o afastamento máximo. Né? Nesse caso, o máximo vai ser justamente 55 mais 0,021. Né? Então, esse aí é o afastamento máximo, ou seja, vai dar 55,021. Né? Ou seja, esse é o limite, né, dimensional da peça. Né? O mínimo é justamente 55 mais 0,002. Ou seja, não tem valores abaixo de 55. Né? Muita gente confunde, acha que quando vai fazer a análise do mínimo, normalmente tem que ser feita a subtração, mas depende do sinal do afastamento. Né? Exemplo, se fosse mais 0,021 e menos 2 milésimos, o 2 milésimos, ele por seu valor menor, né, abaixo da linha nominal, né, ele seria o mínimo, nesse caso subtraindo, mas não é o caso, os dois afastamentos são positivos. Né? Então, no caso, o afastamento mínimo ele é 55,002. Né? Então, nesse caso, se a gente for observar o mínimo, a gente está levando em consideração que o elemento ele vai estar partindo do menor valor, né? Ou seja, na verdade não é que ele vai estar partindo, né? Ou seja, esse é o menor valor possível, né? E o valor máximo possível dele é 55,021. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem justamente o mínimo e aqui o máximo. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa aí é aceitável para essa medida. Né? Lembrando sempre que o mais confiável é o valor central, né? Ou seja, seria o afastamento intermediário. Né? Para saber o afastamento intermediário, basta somar os dois afastamentos limite, né? O mínimo e máximo, e dividir por 2, ou seja, tirar uma média. Então, nesse caso aí, a gente teria 55,002, né, 55 milímetros e 2 milésimos, mais 55 e 21 milésimos. Né? Nesse caso aí, somando os dois, daria 110,023, dividido por 2, daria 55, deixa eu anotar aqui, daria justamente esse valor, 55,015, ou seja, esse aí seria o valor intermediário.
Não obrigatoriamente você vai conseguir fabricar com esse valor, mas quanto mais próximo do intermediário, mais confiável é o elemento enquanto fabricação, né? Já quanto mais próximos o valor tiver dos limites, menos confiável o elemento é, né? Quando a gente fala de confiabilidade, a gente está levando em consideração característica do instrumento, característica do operador, né, o próprio local do ambiente, ou seja, que são as incertezas, né, que vai dar uma soma e vai estar indicando aí a referência de confiabilidade. Bom, essa é a interpretação aí do 55K6, espero que agrade aí o colega que mandou esse e-mail, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo um pouco diferente, né? Hoje a gente vai só interpretar, né, um fragmento da tabela, né, da tolerância de ajuste, né? Essa tabela que é justamente derivada da norma ISO 2862, né, 2862, 2861, né, da norma ISO, né, também aí com referências aí a norma DIN, né, a DIN 7157. E o que acontece, né, o foco dessa tabela de ajuste, né, que são justamente os ajustes ISO, né, ou seja, os sistemas de referência, né, para este furo, leva em consideração folgas específicas, né, para a montagem de elementos, né? Então, essa tabela é bem grande, né? São várias informações, levando em consideração letras e números, né, ou seja, afastamentos específicos, né? Esses valores aí que são derivados, né? Isso é importante falar, derivados, né, justamente dos desvios de referência, né, para eixo, né, o pessoal chama popularmente aí da tabela IT, né, que é justamente a base dessa norma 2861, né. Acredito que em breve aí a gente esteja fazendo um vídeo explicando aí como é que funciona essa tabela de referência, né, justamente dos desvios, né, mas essa tabela de desvios ela vai gerar justamente essa referência, né, indicativa comum que vocês estão vendo aí, né? E o que acontece, né? Essas tabelas elas têm como base justamente a relação de montagem, né? Furo e eixo, ou elemento macho, elemento fêmea, depende do tipo de geometria, né? Mas leve em consideração sempre o ajuste, né? Ou seja, um elemento montado no outro, né? E nesse caso aí, a gente pode observar que o foco é justamente a montagem em relação a esses elementos aqui, ou seja, D9, E8, F7 e H9, né? Que são as qualidades no que diz respeito ao afastamento, para encaixe com o elemento H8. Né? Então pode observar que D9, E8, F7 e H9 eles estão com letra minúscula, né? Ou seja, representam eixos, né? E o objetivo é justamente a montagem aqui para o H8, ou seja, analisar como é que ocorre as folgas, né? Ou interferência, né? Dependendo do tipo de montagem, referente ao elemento H8. Né? Então, justamente só focando nessa característica, né? Da montagem, né? Aqui na coluna da esquerda, veja que tem a observação aqui, né? Faixa dimensional nominal acima de e até, né, a unidade em milímetros, né? Então essa primeira linha ela traz até 3 milímetros, né? Então esse 3 ele representa na verdade um limite, né? Se você observar na célula de baixo ele vem de 3 a 6, né? Então, exemplo, se você pegar uma medida com o valor 3, você deve utilizar o do valor subsequente, né? Ou seja, desse ponto aqui, né? Então, esse caso aqui, ele vai até o limite 2,999, né? Então, leva em consideração ali como se fosse um limite, né? Assim sucessivamente. Por exemplo, se você pegar o valor 14, né? Vai usar esse aqui de cima ou vai usar o de baixo? Use de baixo. O 14 aqui ele está referenciando como limite, né? Ou seja, 13,999. E assim sucessivamente. Nesse caso, aqui é justamente a relação para indicação do diâmetro, ou seja, quanto maior o diâmetro, maiores são os afastamentos, né, por causa da condição geométrica de área, né, proporcionada pelo elemento, enfim, todo o aspecto que a massa do material causa no sistema. Né. Essa tabela ela tem uma base justamente de análise feita com testes, né, testes reais aí desses ciclos, né, de montagem, né, voltada ao ajuste. Bom, nesse caso aqui, se a gente for observar, exemplo, essa primeira célula aqui, vamos supor que você tivesse um elemento, um eixo com um diâmetro de 2 milímetros e fosse fazer o ajuste H8, né, para o eixo de 2 milímetros,
aqui no caso vamos colocar o eixo D9, né? O eixo é com a letra minúscula, e um furo H8, né? Ou seja, 2 milímetros nominal de referência para os dois. Ou seja, aqui a gente tem os afastamentos, né? Então, no caso, para o furo, né? Nesse caso, o furo ele teria o valor maior, que é o que normalmente ocorre, normalmente, mas não sempre, né? Então, nesse caso, o furo 2H8, ele teria justamente esses afastamentos aqui, mais 14 e 0. Ou seja, significa que ele iria ter como faixa de tolerância, vou colocar aqui embaixo, colocar um pouco menor, ele iria de 2 milímetros até 2,014, né? Ou seja, seria essa aí a faixa, né, dimensional para o furo, né? No caso do eixo, né, 2D9, né, que seria justamente montado nele, ele teria esses afastamentos aqui, né, referente a menos 20 e menos 45, né? Ou seja, ele teria 2 menos 20 milésimos, né, que daria 1,980 milímetros, né? E teria também 2 menos 45 milésimos, né? Que daria 1,955 milímetros, né? Ou seja, esses aí são os valores limites, né? Máximo e mínimo para cada um das tolerâncias. Ou seja, de onde é que foi que surgiu esses valores? Esses valores eles surgiram justamente dessas indicações aqui, né? Ou seja, desses elementos aqui, mais 14 para o furo, mais 14, 0, e para o eixo, menos 20 e menos 45. Né? Essa lógica de interpretação ela vale para todos os elementos. Ok? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!